a não transformação, a mesmice, a carnalidade, o coração que continua impregnado pelo pecado, os vícios que tomam o meu comportamento no dia a dia. Isso é uma prova evidente que eu não vivo o Evangelho, eu não reconheci o Evangelho. As pessoas vêm à igreja, participam do culto, mas na verdade elas assistem ao culto. Elas não estão participando na essência. Elas saem e não discutem nada após o culto sobre o que aconteceu. Não há diálogo sobre a experiência com Deus, porque elas não tiveram experiência alguma. Elas não conhecem mais a Deus, elas fingem sentir a sua presença. Elas se emocionam por coisas tão fáceis, porque o ser humano é fácil de se emocionar. Mas percebe-se que o Evangelho não alcançou o coração, porque elas continuam amargas. Elas continuam impenitentes. O que é impenitente, pessoa? Pastor, é uma pessoa que não se arrepende. É uma pessoa que não tem transformação na sua mente. Seu coração continua o mesmo. Os seus vícios continuam o mesmo. Ela está aqui dentro, mas está olhando para o relógio, está pensando quem vai comer depois do culto, está pensando o que vai discutir depois do culto. Ela sai da igreja, e ao sair da igreja, está lá fora, já olha para a sua colega e diz: que vestido bonito, que sapato bacana, onde você comprou, que perfume legal, onde você comprou. Não há uma experiência vivida com Deus no culto, não há um processo de aproximação dele, como disse Gálatas. Não há. Nós estamos vivendo o evangelho de aparência. E estamos nos acomodando a isso. Sabe por quê? Como eu disse a princípio, nós distanciamos grosseiramente da raiz. Nós não sabemos mais o que estamos preparando para a próxima geração. As nossas crianças já não ouvem mais uma palavra como se ouvia antigamente. Hoje se prega qualquer coisa no púlpito das igrejas, mas não se prega o evangelho que transforma. Hoje se prega a prosperidade, se prega a cura, se prega qualquer coisa que satisfaça o nosso jeito, a nossa humanidade, a nossa fome de coisas humanas, a nossa fome de coisas desta vida, mas ninguém, não há nada que centralize o culto a Deus. Não há nada que leve nossa mente, nossa adoração ao Deus único e verdadeiro. O nosso culto é antropocêntrico, ele não é um culto cristocêntrico. Se fala mais das nossas necessidades, das nossas lágrimas, das nossas dores, da nossa casa, do nosso cimento. Se fala mais das nossas dívidas, se fala mais de nós mesmos e menos de Deus. Quando Ele é o centro do nosso culto, quando Ele é o propósito da nossa reunião. Eu não vim aqui para satisfazer mesmo a mim mesmo. Eu vim aqui para cada dia anular-me a mim mesmo, para que Ele seja o Senhor em minha vida. Eu tenho falado e volto a repetir: cruz não é enfeite para você carregar no ombro. Quando a Bíblia diz todo dia eu carrego a minha cruz, todo dia pega a sua cruz, é para que todo dia você levar até o Calvário e apresente sua vida como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Todo dia você tem que morrer para o mundo. E poder dizer como Paulo diz em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que eu tenho que pregar o evangelho para crentes. Porque nós estamos longe deste evangelho. As pessoas têm vergonha do evangelho. As pessoas estão querendo dar desculpa para Cristo. Ele não precisa das suas desculpas. Ele não precisa das suas desculpas para o ímpio, de tentar esclarecer para ele o que significa certas coisas, porque as pessoas mudam, porque as pessoas se afastam, porque as pessoas abandonam o pecado. Ele não fique tentando explicar nada, tentando ficar com as pessoas conversando para dar a ela compreensão de que existe alguma coisa de anormal, ou que eles estão um pouco alienados. Não precisa explicar essas coisas. Viva o evangelho. Aprenda a sentir a experiência do Espírito Santo que transforma o coração e mente, para que você possa entender o que é estar salvo e ter a certeza da tua salvação. O evangelho transforma. As pessoas são amargas. As pessoas são angustiadas. As pessoas brigam por qualquer coisa. As pessoas se desentendem por qualquer coisa. Elas já não estão prontas mais a anular a si mesmas. Oh Deus, eu volto a falar contigo o que eu falei hoje na consagração. Que algumas dessas pessoas que estão aqui hoje possam ir ao seu enterro. Que elas possam ir ao seu sepultamento esta noite. Que elas possam renunciar a si mesmo. Que elas possam mudar a sua maneira de pensar e agir. Que elas possam anular de si mesmo. Oh Deus, eu tenho falado isso e continuo repetindo. Faz-me teu prisioneiro e eu serei livre. Faz-me teu escravo e eu serei livre de mim mesmo. Das minhas vontades, das minhas paixões, que só me afastam de ti.
A igreja precisa morrer para o mundo. Eu disse no princípio da minha mensagem, da mensagem pregada, que o cristianismo jamais será amigo deste mundo. O cristianismo jamais será aceito. Se você está sendo aceito, abraçado e querido, é porque você está fazendo acordo com este mundo. O evangelho é transformação, o evangelho é mudança, O evangelho é mente de Cristo, a mente de Cristo. Como disse certo pregador, eu disse esta manhã e volto a repetir a oração que foi pronunciada por um homem: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Não grave a prosperidade, não grave o mundo terreno, mas sim grave a eternidade nos meus olhos. Para onde quer que eu olhar, eu veja a tua eternidade e não vejo este mundo. Para onde quer que eu olhar, eu não veja este mundo, eu não vejo o pecado, eu não vejo o prazer, mas eu vejo a eternidade que Deus reservou para mim. Eu busco o evangelho, irmão, não é isso que está sendo pregado nesses dias. Aonde as pessoas entram e saem do mesmo jeito. Aonde nós ouvimos, nos emocionamos, pulamos, corremos de um lado para outro, mas não há transformação. Continuamos pessoas que não amam, não perdoam, não se arrependem. Pastor, qual é a evidência então que eu aceitei a Cristo? É que você continua recebendo Ele todo dia. Qual é a evidência, pastor, que eu me arrependi dos meus pecados? É que você continua se arrependendo todo dia. Você está se arrependendo de novo hoje, você está arrependendo amanhã novamente. Qual é a evidência, pastor, que eu tive um encontro com Deus? É que Ele continua encontrando com você todo dia. Evangelho que está escrito aqui é de fé em fé. Não é a mesma fé, a fé de hoje. Ele é maior do que a de ontem. A fé de amanhã é maior do que de hoje. Que evangelho é esse que nós estamos pregando e continuamos a mesma pessoa, sem a certeza da nossa salvação, sem a convicção de que o nosso nome está escrito no livro da vida? Ame a Deus. Jesus diz em Mateus 6, meus filhos, pare de pedir por essa vida. Jesus estava ensinando a gente, pare de pedir por esta vida. Vocês pedem por cimento, vocês pedem por comer, você pede para o que vestir, você pede por coisa terrena. Ei, não peça para o que você vai vestir, não peça para o que vai comer. O Pai sabe o que vocês precisam. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Pregadores que levam a igreja a buscar coisa da carne, coisa do mundo. É o evangelho que Paulo disse, Gálatas 1:8, outro evangelho. Isso é maldição para a tua vida. Isso faz você ser amante de si mesmo. Isso faz você ser carnal. Isso faz você ser mundano. Isso faz você amar essa vida. Cristianismo não pode ser isto. Evangelho não pode ser estas coisas. Não resumo o evangelho a coisa tão simples. Eu tenho falado aqui. Vocês percebem que eu já não faço mais apelo no final do culto. Eu coloquei isso em meu coração porque isso surgiu há 200 anos atrás. A igreja nunca precisou de apelo no final do culto para alguém vir à frente, aceitar Cristo, como se isso fosse uma fórmula mágica. Nós queremos tratar em 3 minutos a eternidade de uma pessoa? Não! Evangelho é um ato progressivo, como disse Romano, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Cada dia que ele vai ouvindo, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai firmando a sua fé. E esta atitude precoce de pedir alguém para levantar sua mão, e depois nós instituímos a bênção papal dizendo, você já nasceu de novo a partir dessa decisão. É tão simples assim? Não. Como eu disse, novo nascimento tem que ter parto. Para nascer de novo tem que ter parto. Ninguém pode dizer que nasceu de novo se não tem dores. O vislumbre do conhecimento de Cristo me faz ter ódio pelo mundo. Eu estou tão impressionado por Cristo. Eu estou tão apaixonado por Cristo. Eu estou tão vidrado em Cristo que eu não consigo me apegar